Então, neste vídeo, você aprenderá como demonstrar a fórmula de Heron. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula no canal Artifícios Brutos. Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar da fórmula de Heron. Isto é, vamos demonstrar a fórmula de Heron. Sei que muitos de vocês já ouviram falar da fórmula de Heron, teorema de Pitágoras, de Euclides, mas que têm problemas em demonstrar esta fórmula. Então, neste vídeo, você aprenderá como demonstrar a fórmula de Heron. Por isso, não saia daí e acompanhe esta aula. Então, a fórmula de Heron, na realidade, é uma fórmula muito simples. É uma fórmula de recorrência que nos permite calcular a área de triângulos. Como demonstrar esta fórmula? Para demonstrar a fórmula de Heron, nós precisamos, portanto, de dois teoremas principais. O teorema de Pitágoras e o teorema de Euclides. Então, muito simples, vamos a isso. Vamos considerar um certo triângulo A, B e C. Como se qualquer triângulo tem uma altura, vamos aqui representar a altura deste triângulo como sendo H. Este ponto não é de interseção, portanto, desta linha horizontal e linha vertical, posso chamar de H maiúsculo. A distância de BC vou chamar de A. De AC vou chamar de B. E de AB vou chamar de C. Claramente que esta será uma certa distância, que eu vou denominar como K. Tá? Se esta distância é A e esta distância é K, então qual seria esta distância? É muito simples. Deveremos subtrair A por K, ou seja, isto vai ser A menos K. Tá? Porque A menos K mais K daria o quê? A. Tá? Então, este é o nosso triângulo. Como é que nós poderíamos inicialmente demonstrar esta fórmula? Como demonstrar a fórmula de Heron a partir deste triângulo? Como já fiz referência, nós precisamos usar dois teoremas. O primeiro teorema é o teorema de Pitágoras e o segundo teorema, teorema de Euclides. Então, vamos analisar este primeiro triângulo, tá? Vou denominar triângulo 1 e triângulo 2, esses triângulos retângulos, tá? Vamos primeiro analisar o triângulo 1. Então escreveria, portanto, análise tanto do triângulo 1, tá? Triângulo 1 que é A, que é H, e aqui é C e aqui é B. A partir do triângulo 1, vamos usar o teorema de Pitágoras, tá? Usando o teorema de Pitágoras. E o que é que diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Atenção que aqui nós temos K. Tá? O quadrado da hipotenusa, que é o lado maior do triângulo, é igual à soma dos quadrados de quem? Dos catetos. Cateto adjacente e cateto oposto. Então, como é que nós poderíamos representar isto? Então, isto seria B ao quadrado seria igual a H ao quadrado mais K ao quadrado. Vou isolar, portanto, H ao quadrado. H ao quadrado será igual a quem essa expressão está aqui a somar, passa neste membro a subtrair. B ao quadrado menos K ao quadrado. Vou chamar esta fórmula asterisco. A partir do teorema de Pitágoras, eu caí nesta fórmula. E agora, vamos para o segundo teorema. Teorema de Euclides. Teorema de Euclides. Então, como é que nós podemos, na verdade, demonstrar este teorema? Como é que nós podemos escrever este teorema de Euclides? Vamos voltar para o nosso triângulo.
Nós temos dois triângulos, 1 e 2. O triângulo 1 resultou o teorema de Pitágoras, esta fórmula asterisco. E o triângulo 2 vai resultar o teorema de Euclides, a fórmula de Euclides. Então vamos extrair o triângulo 2, tá? Vamos escrever análise do triângulo 2. Triângulo 2 nós temos aqui H, isto é, H maiúsculo, B e A. E aqui nós temos quem? A menos K, tá? Então, vamos de certa forma, usar o teorema de Pitágoras. Na realidade, o que Euclides fez? Euclides, na realidade, fez não é um desenvolvimento daquilo que é a fórmula de Pitágoras, tá? Euclides usou a fórmula de Pitágoras, tá? Então, aqui na realidade nós temos C, não é? Vamos usar a fórmula, o teorema de Pitágoras. Quadrado de C é igual, portanto, ao quadrado de A menos K mais o quadrado de H, tá? E agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou desenvolver o quadrado desta diferença, tá? Teria se A ao quadrado será igual ao quadrado do primeiro, tá? Vamos usar a fórmula. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro segundo mais o quadrado do segundo mais H ao quadrado. Então, isolo H ao quadrado. Então, o que eu teria? Teria H ao quadrado será igual a C ao quadrado. Essa expressão está aqui, a soma passa a subtrair, menos A ao quadrado mais 2AK e menos K ao quadrado. Digo que esta seria, portanto, a minha fórmula asterisco 2. Atenção que eu tenho aqui uma fórmula extraída a partir do teorema de Euclides, tá? Uma fórmula que diz que H ao quadrado é igual a essa expressão, que eu denominei como asterisco 2, ou 2 asterisco. E anteriormente, eu também achei uma fórmula a partir do teorema de Pitágoras, uma fórmula que diz que H ao quadrado é igual a uma certa expressão, que eu denominei como asterisco, não é? Asterisco. E o que eu vou fazer em diante? Vou igualar essas duas fórmulas, porque eu tenho aqui H ao quadrado e eu tenho aqui H ao quadrado. Então digo, não é? H ao quadrado é igual a H ao quadrado. E o que é que isso vai implicar? Isso vai implicar que B ao quadrado menos K ao quadrado será igual a quem? Será igual a C ao quadrado menos A ao quadrado mais 2AK e menos K ao quadrado. Cai numa expressão muito simples, em que eu tenho expressões simétricas, tá? Expressões simétricas. O que eu faço quando eu tenho expressões simétricas? A sua soma é zero. Logo simplifico. Simplifico essas duas expressões, porque se esta expressão está aqui a subtrair, passa aqui a somar, e automaticamente são expressões semelhantes em módulos, mas sinais contrários, são simétricas. Logo a sua soma vai dar zero. E o que eu tenho? Agora eu tenho possibilidade de isolar K. Então, isolo K. K será igual a quem? A B ao quadrado. Essa expressão está aqui, portanto, a subtrair passa a somar ao quadrado. Esta está a somar passa a subtrair C ao quadrado. Dividindo, já tenho 2A vezes K, dividindo por 2A. Tá? Caio numa outra fórmula bastante importante. Esta é a fórmula que vai me dar, não é, mais possibilidades, não é, de achar a fórmula de Néron. Como? Muito simples. Substituo esta fórmula que eu vou denominar fórmula 1. Substituo esta fórmula na fórmula asterisco. Então cairemos na seguinte expressão. H ao quadrado será igual a B ao quadrado menos B ao quadrado mais A ao quadrado menos C ao quadrado, dividindo por 2A tudo isso ao quadrado. Porque atenção que isto é o K e a fórmula anterior diz que K, não é ao quadrado, tá? K ao quadrado. Logo, eu escrevo H ao quadrado será igual a B ao quadrado menos B ao quadrado mais A ao quadrado menos C ao quadrado, tudo isso ao quadrado, aplicando uma propriedade de potência, né, da divisão. E 2A ao quadrado, na realidade vai ser 4A ao quadrado. E aqui eu posso achar denominador comum, 4A ao quadrado.
Então, h ao quadrado será igual a 4a ao quadrado, b ao quadrado, não é? Menos quem? B ao quadrado mais A ao quadrado menos C ao quadrado, tudo isso ao quadrado, dividindo por 4A ao quadrado. Eu tenho uma expressão, não é? É bastante simples, tá? Posso agora usar a diferença de quadrado. Aqui eu transformaria tanto num certo quadrado e aqui eu teria também um certo quadrado. Logo isso é diferença de quadrado. Então, vamos ver como é que isso poderia ficar. Ficaria da seguinte forma. Isto na realidade é quem? É 2AB tudo ao quadrado. 2AB tudo ao quadrado, e aqui eu tenho, portanto, B ao quadrado mais A ao quadrado menos C ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Então posso considerar que isto vai ser A e isto vai ser B. Logo aplico a fórmula, não é? Da diferença de quadrado. O que eu teria aqui? Teria 2AB menos B ao quadrado menos A ao quadrado mais C ao quadrado, que multiplica por quem? Por 2AB mais B ao quadrado mais A ao quadrado menos C ao quadrado. Tudo isso dividindo por quem? Por 4A ao quadrado, tá? E agora, o que eu posso fazer aqui? De certa forma, posso observar da seguinte forma. Eu tenho 2AB menos B ao quadrado menos A ao quadrado. Isso na realidade pode ser transformado no quadrado de uma certa diferença, certo? E aqui pode ser transformado no quadrado de uma certa soma. Então como é que ficaria? H ao quadrado será igual, fatorizando o sinal, tanto teria, não é? Menos A menos B, tudo isso ao quadrado, mais, portanto, C ao quadrado, que multiplica quem? Aqui de igual forma, quem? A mais B, tudo isso ao quadrado, menos C ao quadrado, dividindo por 4A ao quadrado. Então cairíamos na seguinte expressão: H ao quadrado será igual a quem? De igual forma vamos utilizar a diferença de quadrado. Então teríamos o quê? Teríamos C menos A mais B, que multiplica, não é? C mais A menos B, de igual forma que multiplica A mais B menos C, e por fim A mais B mais C. Tudo isso dividindo por quem? Por 4A ao quadrado. Caímos numa expressão muito simplificada. Aqui nós vamos fazer a consideração de uma fórmula, tá? Que na realidade é uma fórmula que é usada também na fórmula de Néron, que é a fórmula do semiperímetro, tá? Então, o semiperímetro, tá? Semiperímetro, na realidade é o quê? Que é representado por S, é igual a soma, não é? A mais B mais C dividindo por 2, tá? Quer dizer que aqui nós temos A mais B mais C, podemos escrever 2S, tá? 2 vezes o semiperímetro. E onde nós temos A mais B menos C, nós podemos transformar da seguinte forma. Teremos A mais B mais C será igual a 2S, não é? Portanto, o que eu teria que fazer? Portanto, colocaria menos 2C e retiraria menos 2C. Então teria o quê? A mais B menos C será igual a quem? A 2S menos C. De igual forma usaria, não é? Para as outras expressões, esta e esta. Então teria o quê? Teria C mais A menos B será igual, portanto, a 2S menos B. E C menos A mais B será igual a 2S menos A. Substituiria na fórmula inicial. Então teria H ao quadrado será igual, aqui, tanto o que eu teria aqui? Aqui eu teria 2S menos A, que multiplica aqui
teria o quê? Portanto, teria 2S menos B e por fim, portanto, ou seja, são 4 expressões, 1, 2, 3, 4, só tenho ainda 2 expressões, então vou dar sequência, teria, portanto, 2S menos C vezes 2C. Dividindo tudo isso por quem? Por 4A ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Tá? Então posso simplificar este 4 por este. Restaria-me simplesmente quem? H ao quadrado será igual a quem? A 4S que multiplica S menos A, S menos B e S menos C, dividindo por quem? Por A ao quadrado. Caí numa expressão muito boa, uma expressão que na realidade é aquela que eu queria achar. Em diante, o que eu faço? Eu uso a fórmula habitual. Tá? A fórmula habitual da área de um triângulo é que a área de um certo triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2. A nossa base, neste caso, é A. Logo, eu represento aqui A. Se olharmos na figura anterior, a figura inicial, nós vemos que a nossa base é A. H será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4S, que multiplica S menos A, S menos B, S menos C, tudo isso por A ao quadrado. Então, H será igual, atenção que raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de A ao quadrado é módulo de A, é positivo, então ficaria mais ou menos quem? 2 por A, raiz quadrada de S, que multiplica S menos A, S menos B, S menos C. E vamos então usar a fórmula da área de um triângulo, a fórmula inicial. Então, a área será igual, tanto a mais ou menos 2 dividido por A vezes A, dividido por 2, que multiplica S menos A, S menos B, S menos C. Posso simplificar este A por este e este 2 por este. Como a área de uma figura é sempre positiva, logo eu digo que a área será igual a quem? A raiz de S menos A, S menos B, S menos C. Caímos assim na fórmula de Heron. Fórmula de Heron, onde o nosso S, aquilo que nós já definimos, é o semiperímetro, que é igual a A mais B mais C dividido por 2. E assim demonstramos a fórmula de Heron. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Este é o canal Artifícios Brutos. Partilhe os vídeos com seus amigos e informa que este é o canal Artifícios Brutos. Estamos juntos, juventude, isto é ciência. Até mais.